Me foi dito hoje que a lição cobrirá a minha entrevista que eu tive em Arosa. Vocês sabem, houve um grande encontro na Suíça. Há um grande resort na Suíça chamado Arosa, numa montanha em particular. Quando é que foi isso? 2005? Algo assim. Houve uma grande conferência lá. Eu não me lembro qual foi o nome exatamente. Cobria a incapacidade de reparar a humanidade, algo assim. Em torno desse conselho da sabedoria, do qual eu era membro. E eu dei uma palestra introdutória curta. Me foi pedido que eu falasse. E de acordo com essa palestra, levamos a esta discussão atual, de acordo com essa palestra. Obviamente, desde então, houve novas inspirações, porque ainda nós não sentimos esse tipo de problema que temos hoje, que sentimos hoje. E o mais importante, não havia a sensação de que indivíduos se conectariam a todos. Eu peço somente que coloquem os dois fones no ouvido e baixem o máximo possível. Nas duas orelhas, por favor. Então, nos parece que temos nossos próprios problemas, questionamentos, queremos alcançar a espiritualidade. Eu quero alcançar a espiritualidade. E não me interessa o resto do mundo. Às vezes eu penso, mas de forma geral, o que me importa? O que é o mundo? O que sou eu? Isso, obviamente, é uma sensação egoísta natural. E o que você pode fazer? Você só pode fazer uma coisa. Pensar muito sobre como estamos conectados mutuamente. A Kabbalah nos ensina que a humanidade está conectada entre si. E assim sentimos, e assim entendemos hoje, mais ou menos, embora realmente não traga nenhum resultado, porque vemos o governo, os indivíduos e mesmo os inteligentes, que eles não conseguem mudar a sua casca egoísta. O problema é global e resolvido somente na conexão entre nós. E a Kabbalah fala que todos nós indivíduos, e nós sentimos a nós mesmos. Eu não posso desenhar 7 bilhões de pontos, obviamente, mas todos nós estamos conectados entre nós em conexões diferentes. E essa é uma série enorme de esquema intermisturado. Um esquema. E você só sente a si mesmo dentro de si. O que eu sinto dentro de mim, então eu sinto em mim. Este é o meu mundo, o nosso mundo. Ou posso sentir o que está fora de mim, essas partes, essas conexões de mim com todos. Então eu sinto a todos e sinto esse mundo superior fora de mim, que se chama superior porque
O que me controla é o que chega através dos outros. O que ocorre comigo ocorre porque todas essas conexões chegam até mim. Destes 7 bilhões de pessoas. Peço novamente que baixe o volume ou coloquem os dois fones no ouvido. Então, como podemos resolver este problema? Que atualmente nos obriga, por natureza, porque aqui recebemos todos esses sinais da nossa volta, de sair de nós mesmos para que possamos sentir o ambiente à nossa volta, e não nós. Em outras palavras, o que está fora de mim. E o que está fora de mim é este mundo do infinito. Não é em cada um de nós. Então nós temos que sair para sentirmos este campo que existe entre nós. Não uma pessoa em si pode sentir. Somente se nos distanciarmos, sairmos de nós. Como nós estamos distanciados? E é isso que nós estamos falando. Vamos ler então sobre isso. Ok, Sasha vai ler para nós. E você pode fazer perguntas. É um resumo das palestras do Rav e todos os encontros como resultado destes eventos. A crise global da humanidade é óbvia. A crise da humanidade é óbvia. Depressão, drogas, terrorismo, desintegração da família, uso de armas nucleares, catástrofes ecológicas são sinais. Podemos ver que a depressão e suicídios crescem. E a tendência é evidente desde então. Problemas psicológicos já é uma praga em 15% da Europa. Eu não sei. O que você quer dizer com problemas psicológicos? O mundo está sofrendo para nos avisar que não temos muito tempo para evitar as catástrofes nucleares. E este é o caso, diz o Rav, que hoje é um pouco menos evidente. E isso envolve que nós devemos nos unir. E não sabemos como estamos numa família. Nós pegamos, digamos, se você puder consertar o problema, então você pode diminuir o impacto. Ah, eu vou resolver, senão terá outro problema. Teremos outra solução. Então é claro que o problema é insolúvel hoje. Não resolvemos nada, tudo fica cada vez pior e a Kabbalah fala sobre isso até que percebamos de forma clara que está sendo oferecido e que nada vai desaparecer. Talvez não acreditamos ainda e estejamos um pouco céticos e o que eu falo as pessoas recebem, mas diretamente. E outros não recebem, é o oposto. Então nós vemos que talvez não tenha crise, talvez tenha havido um problema antes, mas não agora. E a gente entende que tudo está movendo na natureza através de ondas. Então pode ser que parecia que havia uma certa tendência à diminuição e que houve soluções para os problemas. Mas, por outro lado, as estatísticas são ameaçadoras. E nós vemos do outro lado do mundo,
Sim, na Líbia, o governo interno foi destruído. Por quê? Porque decidiram que não era bom para eles. Na Tunísia. E é isso que são os governos. Eles se preocupam com isso. Que eles não têm um método para corrigir a política. Então, eles não sabem como acalmar a população. E é verdade, todo mundo se preocupa, age dessa forma com seus próprios problemas. E também os governos em relação aos povos. Depois, o que ocorre com o mundo? Então, tudo acaba, e eu acabo também. Por outro lado, estou muito feliz por isso. Por quê? Porque nós recebemos, a fim de nos prepararmos para uma boa disseminação da Kabbalah, sentir, saber, descobrir, que as pessoas percebam que existe um método de correção que não é tão temeroso, que elas poderão aceitar, embora não seja tão prazeroso, elas já estão preparadas para ele, adaptadas, para ouvi-lo de forma correta, não com repulsão, com medo, com afastamento. Pelo contrário, como um adulto que entende que tem um problema que deve ser resolvido e há uma oportunidade de resolvê-lo. Portanto, para mim, todas essas coisas que estão ocorrendo hoje, quando o problema deixou de ser silencioso e emerge, e tudo que se relaciona com a ecologia, com a sociedade, eu me deparo com uma benevolência. Nós temos a oportunidade agora de pularmos nisso e prepararmos muitas pessoas ao redor do mundo. O diagnóstico certo é metade da cura. Então, mesmo que a crise seja evidente, e o agravamento é a sua existência, tem silenciado não pelo governo, mas por instituições internacionais, embora a razão de sua existência seja querer que a humanidade encontre uma libertação dessa ocultação, para que não tenham como resolvê-la. E, na verdade, isso só acelera o problema em direção à catástrofe. Por isso que eu disse antes, diz o Rafa, eu não posso falar dessa forma. Ou o som melhora, ou, por favor, diminua o som, está dando microfonia. 1, 2, 3. 1, 2. Ok, eu vou falar como estava antes. Então, isso foi o que eu sentia antes, diz o Rav, voltando ao assunto. Que não podemos ficar silenciosos, temos que fazer algo rápido, fazer algo em relação à política. Isso era uma força necessária. Você não deve combater porque as pessoas não são capazes de sentir rapidamente isso. Esse iceberg de crise, esta crise, quando nós estaremos preparados para oferecer ao mundo um método, os meios que seja inteligível para as pessoas, que inclui a mudança na mídia, a criação das pessoas, isso exige tempo. Então eu admito. Eu falei antes, e eu estava forçando eles quando falava com eles, para parar essa política, mas para o nosso próprio benefício. Então, o diagnóstico é metade da cura. E isso nos leva diretamente ao melhor da vida. Então, a civilização precisa entender o fundamento da crise, as causas dela. Até hoje, nós buscamos as consequências das crises
e o progresso técnico, tecnológico, esquecendo que junto com o progresso é isso que nos traz aos problemas ruins. E a resolução da crise também exige antes o reconhecimento da crise, suas causas, o entendimento das possibilidades de resolver a crise, projetar um plano e executá-lo. Então, para isso, exige-se anos de Zuhar. E os anos já passaram, já foram 5, 6 anos, talvez mais anos precisemos, e são para o nosso benefício. Se nós avançarmos, darmos um salto com o apoio, digamos, de alguma organização, que eu estou conectado, então não sei se poderíamos fazer mais, porque não somos nós, mas sim é a humanidade que está preparada para isso. Então, de forma geral, temos que entender, e eu estou enfatizando muito isso, deste erro, que eu gostaria de ter feito isso antes, mas acelerar este processo é fundamental para se entender que nós temos que nos agarrarmos a isso. E nós vemos isso no desenvolvimento dos nossos grupos, de nós, o quanto estamos nos adaptando à espiritualidade, a esse entendimento. Essa sensação leva tempo para nos adaptarmos. O egoísmo é metade do problema. Qual a razão da crise? E ela envolve não somente o indivíduo hoje, mas as sociedades e a humanidade como um todo. O egoísmo atinge a todos, e cuja parte é o homem. Nós podemos ver isso também nas leis da natureza. A matéria do mundo é o egoísmo. Então, tudo que podemos pesquisar de fora, o mundo que nos circunda, nós vemos que o material de tudo é o egoísmo. É muito claro, real, a atitude em relação a tudo para estarmos no estado mais confortável possível. É isso que queremos, todos queremos, ou seja, cada célula, órgão, cada organismo existe. E este programa está em cada átomo, molécula, cada parte existente. Tudo funciona somente de acordo com este programa. E nós recebemos perguntas de acordo com este programa. Então, se cada um de nós tem uma pergunta, como eu posso me sentir mais confortável do que sinto agora? Esta é a nossa natureza. Não temos outra pergunta, e não pode haver. Essas perguntas vêm, talvez, de estados diferentes, configurações, e parecem diferentes. Mas todos eles se baseiam totalmente numa pergunta. Será que eu tenho um estado mais confortável no qual, em relação ao que eu existo agora, como eu posso satisfazer meu egoísmo? De que forma? Como eu posso alcançar o estado mais perfeito para mim? É isso que cada átomo, molécula, elemento da natureza se questiona. E somente isso existe na estrutura do nosso mundo. Portanto, o estudo da natureza deste mundo e a sua revelação correta, a descoberta, nos dará uma visão clara do que somos, o que está ocorrendo conosco. Por que gostamos disso? Para onde estamos indo? O mais importante quando estudamos essa natureza é a nossa natureza. O que podemos fazer? Vamos nos sentir mal? Não, essa não é a questão. A questão é que se a natureza por si evolui dessa forma, não será ruim. Mas ela se desenvolve de tal forma, e ela se desenvolve desta forma, porque, por um lado, ela está indo ao desenvolvimento do seu egoísmo, continua desenvolvendo seu egoísmo, e, por outro lado, o propósito é alcançar o estado oposto. E este é o problema. É como se o Criador, o Criador esteja nos dirigindo. Então não podemos continuar nos desenvolvendo egoisticamente. Nós alcançamos um estado
no qual simplesmente sentimos que o egoísmo é nosso inimigo. Por que inimigo? Vamos continuar desenvolvendo-nos dentro dele. Desenvolver o que todos querem, tecnologia, cultura, ciência. Quem sabe possamos ir para outro planeta, etc. Qual o problema? Você pode fazer de forma infinita, sentir o que quiser, qualquer satisfação. Mas o problema não é este. O problema, a tarefa da natureza, a meta, o pensamento inicial não está nisso. Esse é o problema. E não está claro para os nossos olhos. Nós temos que alcançar, a questão é, nós alcançamos o estado egoísta máximo e a partir daí começamos a sofrer, porque não conseguimos nos desenvolver dentro dele. Em outras palavras, chegamos a uma crise que nos diz que o egoísmo acabou aqui. A partir daqui você não pode fazer mais nada. Não será capaz de desenvolver-se ou satisfazer-se com ele, ou alcançar qualquer estado confortável ou nada. E sempre você vai se sentir vazio, que é finito, que você chegou ao fim. Por que isso nos é dado? Na nossa sociedade, na evolução da nossa sociedade, de forma que subamos ao próximo nível, ao nível do Criador, da natureza superior. E não podemos fazer nada em relação a isso. Então agora, nós temos este estado, hoje, e é isso que os cabalistas nos dizem, que queiramos ou não, nós seremos forçados, sob a influência do nosso egoísmo, se chama ajuda em contra si, porque o egoísmo te força. Ele em si te mostrará como ele não pode fornecer uma satisfação infinita. É isso que queremos, não na vida, não em casa, não no trabalho, não na saúde, em lugar nenhum, em nada. E então, por que você existe? Essa é a questão. Qual é o significado da sua existência? Esta pergunta surge em si. E esta é a coisa mais importante, o questionamento mais importante. Ele destrói a minha autoestima, o meu autorrespeito. Qual o seu propósito? Isso significa que eu pergunto sobre isso. Você tem alguns animais e eles não se fazem essa pergunta. Eles se satisfazem, realizam o seu papel, o programa, o que está dentro deles. Mas eu não posso. Então, eu sou mais impiedoso que eles. De forma geral, esse programa superior de desenvolvimento não estava lá. Se não existisse, nós continuaremos como somos. Todas as coisas, com suas culturas da América de consumo, como Hollywood, vamos continuar a desenvolver. Tudo isso foi natural. Todo mundo pensava que estava diante de si. E não havia limites. Não há fim para isso. Mas, de fato, tudo se parece finito e rápido. É isso que nós temos que concordar. É isso que não podemos afastar nossos olhos. É disso, dessa crise. Que isso é absoluto no universo. Não podemos mudar nada. Além disso, existem algumas revoluções em algum ponto. Pode ser que tentemos vamos tentar mudar nosso ambiente, melhorá-lo de certa forma. Não podemos nos afastar dele. Sentimos que nem há um desejo para mudar algo. E isso é realmente uma crise. Mas, por outro lado,
É isso que nos faz sair para o próximo nível. E a humanidade, camada por camada, uma pessoa e outra, começa a entender e gradualmente passar para esse novo estágio. E nós somos aqueles, os primeiros, a entrar neste novo estado. E atrás de nós, somos seguidos por outros. Podemos ver que mais pessoas a cada dia começam a entender que nós estamos sendo inspirados. O que nós estamos inspirados? Se não entendemos, pelo menos escutar que os problemas do mundo, nas nossas soluções, começam a ser mais evidentes. E nós conseguimos escutar. Na nossa evolução, nas sensações, na mente, para levar a humanidade a esse novo estado. E está ocorrendo isso há alguns anos, e muito rápido hoje. A humanidade nunca tinha experimentado transformações tão rápidas como hoje. E a Kabbalah revelou, apenas alguns anos atrás foi revelada. E podemos perceber que ponto alcançamos. E é um caminho muito rápido. Mas vai levar mais alguns anos para que as pessoas escutem. Em Arosa, eu falei um pouco. De certa forma, eu estava falando diante de pessoas que podiam escutar. Toda a matéria tem formas diferentes de desejo que quer ser satisfeito. A intensidade desse desejo cria níveis diferentes da natureza, inanimado, vegetal, animal. E determina que cada pessoa, em cada nível é uma manifestação de um desejo maior. E cada superior contém os inferiores. Alcançar a união da natureza nos faz entender a união do fenômeno da humanidade no mundo e a peculiaridade da humanidade em relação ao resto da natureza, que os desejos humanos continuam mudando e evoluindo. A natureza consome somente o seu sustento. O homem cria mais sexo, conforto, etc., do que precisa para sua sustento. E, na verdade, tudo que a humanidade persegue, poder, honra, conhecimento, força, desejos por coisas que são necessárias para existir, mas não são considerados egoístas. Egoísta é algo que surge e excede isso. O fato de que os desejos humanos crescem precisa envolvimento, mas também é meio degradante. Nos faz e nos afasta da autopreservação. O caminho da humanidade que cobrimos, esse envolvimento, é o afastamento de toda a humanidade em relação a nós. Isso tem um propósito. Foi programado para nos levar a entender o nosso mal, concentrando tudo dentro de nós. Através disso, nós podemos alcançar a compreensão de que isso está errado. Temos que sair para fora. Por que temos que atravessar este processo? Por que, por milhares de anos, de geração em geração, temos que voltar a este mundo e sofrer? Temos estado aqui por tantas vezes e já passamos por esta vida por tantas vezes e continuamos aqui. Por quê? Para reconhecer esse estado finito. E somente através disso podemos, e só isso pode nos levar à dissolução. Mas pode haver outra forma. Não pode? Não. Eu posso perguntar e responder imediatamente. Tudo que experimentamos por milhares de anos neste mundo, tudo isso foi necessário.
com o mesmo egoísmo, com as mesmas experiências amargas que tivemos. Nós começamos a nos elevar, e nós precisamos deste ponto negro que desenhamos aqui. Ele tem que ser grande, tem que ser egoísta. E teve que ser revelado com todos os nossos problemas, que camada investimos para sentir esse egoísmo, e desaparece, temos que elevar-nos acima de novo, e ir atrás de todos os valores. E essas são as nossas ações. E elas se acumularam nessa memória, nesta grande memória egoísta. E depois começamos, lentamente, sem ter consciência, ir na direção oposta. E todos os esforços que investimos para nos satisfazer, eles se invertem. Em toda a história que atravessamos, nós invertimos para fora de nós. E é impossível, simplesmente assim, começar um desenvolvimento altruísta, assim, do nada. Não conseguimos entrar no desenvolvimento espiritual, no mundo espiritual, sem passar por este processo do desenvolvimento egoísta, em que a pessoa revela a sua natureza, que ela está dentro dessa natureza, que tudo que ela faz é um acúmulo dentro de si mesma. E isso leva simultaneamente a outra condição, a condição da disseminação. Nós nunca forçamos coisas às pessoas, forçamos a cabalar as pessoas, somente para as pessoas que sentem que é isso, que elas têm que atingir um novo nível. Porque se a pessoa não está preparada para isso, você não pode dar nada a ela. Ela existe neste mundo e para terminar todo o seu pacote egoísta. Vamos avançar? A estrutura do equilíbrio, todas as forças da natureza, exceto o egoísmo, estão em equilíbrio, num sistema. E só uma pessoa, a pessoa que acaba com esse desequilíbrio, destruindo a conexão interna, o equilíbrio do mundo. E quando nós temos uma falta de equilíbrio, nós já falamos disso, Rav, nós entendemos isso de forma tão bela, de forma tão boa, e é falado sobre isso. Todos os meios da mídia, que é formada somente sobre equilíbrio, e na física, isso é algo elementar. E nós não conseguimos entender o quanto fazemos parte deste processo. Se pegamos a natureza em sua totalidade, nos todos os seus níveis de desenvolvimento, estão num estado muito débil. Se algo é sensível, nós pegamos todos os sistemas da Terra, as condições que existem na Terra para a nossa própria existência. Alguém está com um som muito forte, é impossível falar aqui. Baixe o volume, por favor, somente para vocês, não sejam egoístas. Baixe o volume, por favor, do fone de ouvido. Então, diz o Rav, o problema é que o homem reconheça que simplesmente rompe este equilíbrio. Ou seja, que tudo isso que está frágil, que na realidade depende de nós, este é um problema. Simplesmente nós somos os únicos que provoca esta falta de equilíbrio. Ou seja, se nós vamos desenhar a natureza, toda a natureza simplesmente está em equilíbrio, e nós aqui
no meio, digamos, positivo e negativo. Então tudo está em equilíbrio, e aqui está o homem, o Adão, e para onde ele é atraído? É isso que ele tem que fazer com toda a natureza, em distintos níveis, inanimado, vegetal e animal. Tudo está em equilíbrio, de forma automática, instintiva. E assim trabalha a natureza. Somente o homem, ele está sob um sinal de interrogação. Ele tem uma liberdade de escolha que, infelizmente, chega a uma solução somente de forma egoísta, ou seja, nós, a todo momento, nos adaptamos aqui e nos dirigimos a este negativo de forma automática, e através dele está... Ou seja, tiramos a natureza do equilíbrio, e quando passamos a uma etapa, não há como voltar atrás. Não podemos fazer nada com a ecologia, nisso que nós liberamos uma quantidade de gás na atmosfera e sujamos os oceanos. Bom, a verdade não há o que fazer com isso. Então, de novo, não é assim, de forma alguma. Senão que a sabedoria cabalística nos diz que não é certo. Tudo está nas nossas mãos. E que hoje se vê dessa forma é equivocado. Então a pessoa tem que entender que o problema vem do homem. De qualquer forma, hoje há vários sábios que isso é só um ciclo, e eu também digo. Mas eu digo isso porque estamos num congresso de ecologia? Não. Não porque nós podemos sujar ou infectar, mas nós temos que entender de outra forma, totalmente distinta. A propósito, a natureza nos ensina de tal forma como é possível subirmos, dirigir este equilíbrio. Para quê? Para que cheguemos a um mundo limpo, belo, com a família, que vivamos de uma maneira cômoda por muitos anos, etc. Esta mudança que temos que provocar não é para viver uma vida cômoda, como as pessoas pensam, mas sim para começar e dar prazer, de tal forma sair dessa mesma sensação do que está por fora, dos níveis inanimado, vegetal, animal, e subir ao nível falante, espiritual. O mundo eterno e perfeito. Para isso que recebemos. Nós escutamos televisão, rádio, imprensa, tudo que fala desses temas. E nos confundem, na verdade. Na consequência, nos confundem. Nos confunde a meta. E essa não é a meta verdadeira, senão que é alcançar um estado mais completo e cômodo? Não, também não. É exatamente distinto. Nós falamos corretamente com relação a hoje que temos que levar o mundo a um estado bom. Então, de novo, nós não corremos atrás da meta das pessoas, mas nós entendemos que são forças externas, que a natureza age conforme um programa, que os cabalistas nos deram também datas exatas no Zohar. Como há muitos anos nós já sabíamos, eles transmitiram o que aconteceria hoje. Não que poluiríamos tudo, eles não saberiam como poluiríamos, mas o programa da natureza não é para nós poluir, mas limpar as coisas. Investir dinheiro para limpar, isso não vai ajudar. Nós temos... Vocês sabem, passar todo tipo de leis para as pessoas não roubarem ou não fumarem, isso não ajuda.
Então você não vai mudar a pessoa. Então o ambiente da sociedade, tu nunca poderá educá-lo de tal forma. É por isso que nós observamos e vemos isso na natureza, não como uma acusação ou para corrigir e voltar ao mesmo estado puro, mas sim que observemos e discernimos isso com a visão do motivo por trás de tudo isso, para que nós, dentro de nós, possamos mudar em relação a nós e aos demais. De forma alguma poderemos de que vamos parar de infectar ou sujar a atmosfera. Não podemos fazer nada. Com isso, não poderemos fazer nada. Nem com a natureza, nem conosco. Porque, no princípio, é isso que esperaram ouvir os nossos sábios cabalísticos. Eles já previram isso. E para não nos transformar em bons em relação a outros, ou nos odiar, ou fazer algo mal, mas sim para nos elevar deste mundo. Que venha o próximo nível. Então, aqui há uma grande diferença essencial das nossas relações e do que o mundo tem. Tudo o que ocorre, mesmo que não contem nada, inclusive se mostram que catástrofe estamos, e assim começar a corrigir-nos numa direção contrária. Para nós não, para nós tudo isso para nos corrigir. Levantar-nos para o alto, ou seja, adquirir um equilíbrio. Então, que nós, no nível do homem falante, essa é uma grande diferença. Portanto, para entender o que fala a Kabbalah, precisamos de um tempo preciso, específico, e isso se entende, que não simplesmente é possível assim explicar isso para a humanidade, porque infecta a atmosfera, doenças, irradiação, uma explosão no solo, e todos temem uma explosão solar. Bom, e há um motivo também, porque há várias explosões e podem ocorrer coisas, isso vai crescendo. E pode haver uma explosão e, na realidade, essa energia pode desconectar de todos nós. Então, qualquer coisa que ocorra sobre a Terra, imagine vocês o que pode ocorrer. Então, nós teremos que entender que a solução poderá não ser essa que temos que restringir nosso ego, mas sim que nos elevemos acima dele. Porque a Kabbalah não é algo simples. Não está no nível onde está o meu ego, este é meu ego, e eu lentamente o restringo, eu terei que restringi-lo. Ou seja, eu terei que anulá-lo. Se eu o anulo e transformo em menor, então, aqui temos métodos distintos. A religião, religiões distintas, tendências orientais. E a Kabbalah nos diz, não, tu não tem que combater o teu ego, porque não é capaz. Não é capaz, porque de qualquer forma não conseguirá. E sempre ele poderá sair disso e se levantar por cima. Então temos que voltar para fora, nos dirigir para fora. Por isso que a Kabbalah é como utilizar o egoísmo, como receber. E nós vemos que essa sabedoria é muito complexa. Contém tudo dentro de si, somente dessa forma. Se utilizarmos de forma correta este mesmo ego, e utilizarmos de forma correta, ou seja, continuar crescendo cada vez mais. E também que isso que ele vai crescendo, nós temos uma oportunidade maior de adquirir o que ocorre à nossa volta, o que está por fora de nós. E não é simples explicar tudo isso às pessoas. Que a correção não é nisso da restrição do ego, mas sim que a sua utilização é o contrário. Quanto mais egoístas somos, melhor. E aqui é que as pessoas não entendem. O que significa melhor? Disso que eu sou
pior, ou causo dano nas pessoas, sou invejoso, sou pão duro, cruel, é melhor sim. Como pode ser bom? O contrário, nós teríamos assentar isso que os justos não têm isso. Não, não é verdade. Isso que nós podemos absorver uma quantidade enorme de egoísmo e somente transformamos numa conexão com os demais, não disso de nos aproveitar de uma forma, mas sim que pegamos todas essas qualidades negativas que danificam e ventilas e de forma alguma anulá-las. Isso que é difícil, que explicamos na Rosa, apesar das pessoas muito cultas, mas não havia isso, e nós tivemos. O Instituto Mundial Nuclear, uma senhora que vivia 19 anos na selva, e alguém que fez uma investigação muito importante, o Instituto inclusive recebeu um prêmio Nobel sobre isso. Bom, havia aí muita gente, Burgachov, ele era participante de tudo isso, ou seja, pessoas que queriam mudar o mundo, revolucionários da época, ou seja, foi muito difícil explicar, porque vocês entendem, também nisso que nós roubamos o equilíbrio da natureza e a privacidade do homem, tudo para o bem e para o mal, e também para o bem. E quando parece melhor, o pior ou melhor. Sim, mas o homem não entende isso. Não consegue captar, absorver. Ele não consegue aceitar isso. Então, lentamente... Bom, vamos continuar. Talvez tenha perguntas. Eu não sei. Vejo que há um rapaz que está sentado aí com sua pergunta. Sim, por favor. A respeito de quê? Sobre as tentativas artificiais da Europa. Algo que ocorre. Como isso pode ocorrer no mundo? Estão traduzindo para o rádio. Certamente ocorrerá várias vezes no futuro. Estamos próximos de um colapso e amanhã parece que está tudo bem. Vocês veem a situação nesse país que ocorreu. E haverá em outros países também, não importa. É precisamente junto dessa sequência de níveis que estamos começando a perceber que temos que mudar. Precisamos entender de forma geral que o propósito da natureza não é nos aniquilar. Colapso, deve ser interno. O colapso precisa ser na consciência, no entendimento da nossa atitude errada em relação a nós mesmos e o mundo. E não do fato de que eu receberei um golpe na cabeça, ou por um tornado, um furacão, um tsunami, ou menos 50 graus Celsius. Tudo isso vem a fim de nos sacudir, para que comecemos a pensar as ações sequenciais e subitamente causa um certo alívio, e daí vem outro golpe, daí outro conforto. Tudo isso gradualmente bate a pessoa fora de si. Por quê? Porque todo momento sentimos que é a mesma coisa. A todo momento trabalhamos num egoísmo diferente. Observem. Este é o nosso ego. Um golpe, outro golpe, e um terceiro, e um quarto. Nos parece que tudo isso é a mesma coisa. Mas sentimos esses golpes, não sentimos que o egoísmo em nós processa medidas diferentes de si mesmo.
E, na verdade, é o fato até que alcança o estado final, em que nada mudará. Então, temos que ir por milhares e milhares de pequenos golpes, entendendo o quanto já passamos deles. Do mundo do infinito, descemos ao nosso mundo. Atravessamos 125 níveis. Dentro destes níveis, contém bilhões de ações e eventos que temos que atravessar neste mundo. Bilhões. E somos obrigados a passar e a crescer por eles durante vários ciclos de vida. E nada é por acaso. Não há nada por coincidência. Não podemos pular níveis ou estados. Somos obrigados a engolir cada capa. E não há outra saída. E a Kabbalah fala exatamente disso. De forma geral, há uma pergunta que surge. Você pode ir para casa e pensar, o que a gente pode mudar? Tudo já está planejado? Não, não. Há uma solução totalmente diferente, que está no fato de que podemos atravessar de forma correta estes processos, aprender com eles, acelerá-los e atravessar todos eles. Em outras palavras, se há um registro em mim que diz, eu tenho que passar por 300 bilhões de estados, e eu tenho que atravessar por esses 250 bilhões, na verdade, sem outros meios. Eu não tenho como passar por menos ou mais. Mas eu posso passar de uma maneira confortável, boa ou lenta, e não tão confortável, infelizmente. Isso pode ocorrer. Então essa é a única diferença. Nós estudamos isso num grande artigo do Baal Sulam, a liberdade de escolha. O que realmente é? Que é a liberdade de escolha. A única liberdade que temos é passar pelas coisas, por todos esses estados, a todas essas condições que temos que atravessar e alcançar o nosso estado perfeito, do qual saímos até o nosso mundo. Este ponto, este estado nosso, essa raiz. Então, parte dessa caminhada nós passamos inconscientemente, até hoje, como fizemos, e parte atravessamos conscientemente, a partir de hoje em diante, se quisermos. Mas todos esses estados devem ser atravessados. Então, o fato de que vários estados nós vamos sentir como ruins, como ameaçadores, eles vão passar. E não há necessidade que pensarmos que algo vai cair na nossa cabeça, que o sol vai desaparecer ou acabar com a eletricidade, que uma nuvem vai envolver o mundo num vulcano. Não precisamos disso. Precisamos pensar sobre como podemos, de forma mais rápida, perceber que todos esses cataclismas somente servem para nos elevar ao próximo nível, para nos ensinar a sermos sábios, e não mais do que isso. Mas, na realidade, a nossa vida continuará neste mundo. Será bela, vamos sentir o que é externo e também os mundos superiores. Como alcançamos esse estado? Não precisamos agradecer que a Terra está sofrendo. É isso que a Kabbalah diz. Então, quando eu ouço essas catástrofes, não fico sentado pensando, agora eles vão sofrer mais. Não, eu penso, quem sabe a gente pode ficar mais sábios com isso. Infelizmente, as pessoas aprendem com os golpes, mas do nosso lado, nós temos que explicar isso, por que está ocorrendo. Talvez a maioria não entenda isso, mas vocês começarão a perceber através das explicações, dos textos, lições,
Com isso que vemos e sentimos, você começa a ver este sistema no mundo. O mundo subitamente vai se transformar num sistema comum. Algo como isso, por exemplo. Vai se transformar num sistema comum. E você verá essas forças que agem, quais conexões existem no mundo. E essas conexões serão percebidas e manifestadas. E o mundo vai se revelar como se estivesse conectado entre si. E vai se tornar claro como devemos agir. Tudo isso são as consequências dos nossos encontros, nossas discussões. Então, tudo se torna mais fácil. Tudo é revelado. Então, o que mais estão dizendo aí? Vamos ler. Sim, vamos ler. Espera um pouquinho, tem mais perguntas. Meu nome é Angelina, de Berlim. Ich habe eine Frage zu den verschiedenen Zuständen, die wir durchmachen. Es sind Hunderte, Tausende, Hunderttausende. Vamos esperar a tradução. Ist es, dass mir diese einzelnen Zustände, Eu tenho uma pergunta. dass es mir nicht nur geschieht, sondern dass ich, wie soll ich sagen, beteiligt bin, dass ich bewusst beteiligt bin. Ist es hilfreich, es zu Vamos esperar a tradução, ainda não veio. es sozusagen zu sezieren mit dem Messer? Wie wichtig ist es für diesen gesamten Aufstieg zu Stufe 3, Phase 3, mit dem Bewusstsein dabei zu sein? Nós estamos passando por vários estados, por milhares de estados. Como é importante para nós atravessar esses estados na nossa consciência plena. Esta pergunta é muito boa. Eu, na verdade, perguntei ao meu professor isso no início da minha caminhada. Será que eu planejo todos os meus estados? É como eu devo sentir hoje, amanhã? Eu devo quebrar todos os meus estados? Ou atravessá-los? Onde eu estou? A minha relação com os amigos e o mundo? E você tem 10 estados, digamos, e uma vez por dia ou vários dias tentar escrevê-los. Ele disse, é ruim fazer isso, é difícil fazer isso no início, ajuda a pessoa. Se você olhar de volta, você pode pensar nisso talvez no futuro. É ruim fazer isso para nós. O quanto isso ajuda? O quanto isso ajuda nosso progresso? Escrever coisas detalhadamente. Não é tão necessário. Você não consegue sentir o próximo nível. É como se você fosse uma outra pessoa. A cada momento, quando descemos de cima para baixo, descemos por 125 níveis. E aqui, digamos, existem 300 milhões de Reshimon. São informações, dados informativos. 300 bilhões de dados, bytes. E cada pedaço é um estado que inclui em si tudo. Digamos, cada um inclui o universo inteiro e toda a existência. Então, quando essa Reshimon está dentro de mim, eu posso sentir, pensar, somente sair disso. Uma Reshimon, quando ela desaparece, então, como um computador, deleta e não sabe, não entende nada. Vem uma nova Reshimon e eu ajo conforme essa nova Reshimon. E assim que somos, a cada momento. Nós, com você, somos um sistema que é constante, sente a Reshimon que surge dentro dele. O gen espiritual. E este gen é isso que nós realizamos. E o progresso desses genes faz com que tenhamos a sensação de vida, de movimento.
Então hoje, se você está num estado em particular e lê sobre si, ou sobre estados que você passou 1, 2 semanas atrás, que você estava, você pode talvez não entendê-los. Você não viverá dentro deles. Experimente, é bom para ver que você não entende nem a si mesmo daqui a 2 semanas. Olá, meu nome é Miel, de Israel. Eu estou muito feliz se você pudesse falar sobre a noção de alma. Eu não estou claro o quando a Kabbalah se relaciona com isso. E sobre a reencarnação das almas, o que significa? Eu acho que teremos este tópico mais tarde no Congresso. Vamos falar dele mais tarde, mas agora estamos falando de algo diferente um pouco. Eu gostaria de responder perguntas relacionadas ao texto. O princípio da vida. Estão lendo o texto. Em oposição ao egoísmo ou ao altruísmo na natureza. Através da busca, o altruísmo revela as bases da existência de cada coisa vivente. Um objeto vivo é o que recebe o seu ambiente e dá de volta. Cada organismo vivo é composto da combinação de células e órgãos em que agem juntos e de forma comum. Neste processo, obrigam-se a conceber e amar uns aos outros, funcionando de acordo com os princípios do altruísmo de um por todos. Se uma célula de um organismo começa a agir de forma egoísta, devorando tudo à sua volta, não reagindo de acordo com os comandos do egoísmo, se transforma numa célula cancerosa e mata o corpo. Isso está claro? Bom, aqui descreve todos os problemas, câncer, os problemas, todo o problema é o egoísmo, que se desenvolve certas qualidades. Mesmo na natureza você tem equilíbrio. E tudo existe de acordo com o princípio da equivalência, em equilíbrio, em todos os níveis. Pode ser inanimado, vegetal, animal, mas tudo é somente, tudo se esforça buscando o equilíbrio. Então, de novo, nós temos a ocorrência do mesmo problema, que não entendemos. A falta de equilíbrio na natureza, essa falta de equilíbrio é necessário a fim de trazer a natureza a um nível superior de equilíbrio. Todos nós sempre atravessamos estados, equilíbrios, desequilíbrios. Veja o que está acontecendo. Estamos em certo estado, no princípio, que estava equilibrado. Positivo e negativo. O estado ideal. Todos os sistemas do organismo agem de forma perfeita. Então a natureza faz algo para nós. Nos coloca num estado negativo, em que o negativo é maior que o positivo. Por quê? Para que nós passemos a um estado melhor. Nos levar a um estado melhor. Se isso é dado do alto, pela natureza, nós temos que acrescentar o positivo maior de nós mesmos para consertar o desequilíbrio. Dessa forma, a natureza faz com que compensemos-nos e, de propósito, nos torna desequilibrados. E, de novo, quando nos levamos a um estado equilibrado, novamente, a natureza nos torna como mais um negativo para nós do alto. Nós temos que trazer esse negativo a um positivo, a um estado equilibrado. Ou seja, nós mesmos equilibramos.
E dessa forma avançamos. Se entendemos isso, que a natureza nos eleva de um nível ao outro, então esse é o nosso egoísmo. Menos do zero, e aqui é menos 1 de ego, depois mais 1 de egoísmo, mais uma unidade de egoísmo, depois menos 2, depois mais 2, então esse é menos 2 ego, e aqui é mais 2 altruísmo. O negativo é egoísmo, o positivo é altruísmo. Então, 2 unidades de altruísmo, e assim que a natureza nos faz avançar. Então, sob este princípio, juntos com você, nós atravessamos os estados de forma rápida. Os estados de menos, que a gente chama de descenso, descida, e isso a gente chama de subida, ascensão. Cada um de nós sente que passa por um caminho espiritual. Onde estava tão bom, eu entendia tudo, sentia tudo, que tudo estava tão bem na minha mente, tudo estava tão bom. Mas hoje, há um certo bloqueio, eu não entendo nada, tudo é confuso, tudo uma bobagem. Por que estou perdendo tempo com isso? Que amigos são esses que eu tenho? Eu acho que vocês entendem isso, né? Eu não quero disseminar isso, mas isso é verdade. É por isso que você deve escrever às vezes. Aquela mulher perguntou. Você deve escrever seus estados. E então, a partir daí, veremos como passamos por eles. Temos que entender, e mais tarde entenderemos e veremos, que especificamente nos é dado, aqui tem uma outra descenso. Por quê? Para equilibrá-lo novamente com uma subida, uma descida com uma subida. E dessa forma, através de ações graduais, nos desenvolvemos. Somente se entendermos o que fazer. Como regra, infelizmente, as pessoas não se preocupam com isso. Elas não aumentam este positivo. Elas não se ocupam com isso. Vocês não estão conseguindo ver o positivo? Aqui, vocês conseguem ver? Obrigado. Ok. Eles não se ocupam em aumentar este positivo, eles querem destruir o negativo. E aqui a Kabbalah diz, sob nenhuma circunstância, esse é o nosso entendimento, a nossa energia, a nossa compreensão, o quão grande a pessoa é. Quanto mais a pessoa é no seu desejo egoísta, no desejo geral, não importa se é egoísta ou não, com isso, ela é mais forte, capaz, para o bem ou para o mal. E é um ótimo desejo, você não deve destruir sob circunstância nenhuma. Destruindo, você alcança um nível vegetal, como o yoga. E eu não estou dizendo, insultando de forma alguma, depreciando. É simplesmente a diferença entre os métodos. Deve sempre ir na direção da revelação do mundo superior, espiritual. O nosso egoísmo é a nossa qualidade, nosso instrumento com o qual avançamos, e você não pode destruí-lo, nunca vai funcionar. É por isso que o egoísmo sempre se desenvolve, por isso que alcançamos essa crise egoísta e agora começamos a usá-lo de forma correta, compreender para que ele serve. Ok, então, nós concordamos que nossas descidas era para nos trazer a uma subida maior. É isso, eles não têm outro propósito. Por favor. É sobre isso? Sim. Você mencionou que não devemos eliminar o negativo, mas aumentar o positivo. O que você quer dizer com aumentar o positivo? O que você quer dizer especificamente com o positivo? Essa é uma boa pergunta. Vocês veem, as mulheres aqui, elas sabem o que estão fazendo. É uma ótima pergunta e eu entendo, eu vou explicar por quê. O que eu quero dizer com aumentar o positivo? Significa que a pessoa
que está num grupo cabalístico, que está na caminhada espiritual, o que ela deve fazer quando está num descenso? O que significa aumentar o positivo? Ah, eu não me sinto bem, eu vou tomar um comprimido. Quem sabe me falta algo? Ah, deixa eu ir dançar, ou coisa assim. Ou, de forma alguma, eu não anulo a minha mente, o meu negativo. Eu não anulo o meu negativo, eu me sinto mal, aceito isso como um fato e, ao mesmo tempo, não me ocupo com autopiedade. Oh, eu estou sofrendo tanto, isso é tão ruim. Não é você. Esse é outro nível de egoísmo que está sendo revelado em você, dentro de você. E está apenas sendo revelado a você, revelando esse estado. Não fica... Você não é nada. Uma pessoa não é nada. Ou seja, você tem esse negativo que está se desenvolvendo em você para te desenvolver esse positivo. E o que é este positivo? Não na destruição do egoísmo, ok. Não entrando em desequilíbrio no nível material. Sim. Então, sob nenhuma circunstância, eu devo compensar o positivo contra o negativo por um positivo material. Então, com esse negativo, não importa o que eu sinta, compensar somente com uma ascensão espiritual. De outra forma, eu vou transformar numa coisa corrigida. Não deu para ouvir essa última parte. Eu acho que a audiência entendeu. Vamos ter inveja dela, porque se conectarmos a ela, vamos ter uma boa forma. Então, qualquer problema no mundo, qualquer mínima coisa, não importa qual seja, se nós dirigirmos, aqui sou eu, aqui o meu negativo, o meu menos, sob nenhuma circunstância eu devo compensá-lo com isso que eu o diminua. Isso é dado para mim de propósito, não há coincidências na vida. Sob nenhuma circunstância, eu vou contra o negativo com o positivo. Eu tento me tornar mais confortável, por exemplo. Não, eu não preciso nada disso. O que eu tenho que fazer? Eu preciso aumentar a minha conexão com o grupo. O ambiente, o entorno. O ambiente. Por quê? Porque todo o meu futuro está englobado num sistema. Portanto, se o egoísmo foi desenvolvido em mim, somente aqui há a solução correta. Aqui é o meu positivo. Aqui está o meu positivo. Se todo o meu egoísmo, se eu sou elevado através da conexão com o ambiente, essa é uma força altruísta que eu trago ao equilíbrio com a egoísta. E ocorre que eu ascendo ao próximo nível. Eu estou equilibrado. E, de novo, como a gente desenhou, eu tenho um novo negativo, e, de novo, tenho que me dirigir ao grupo, e o grupo parece ainda pior para mim. Idiotas, tolos, os corações estão fechados, porque estou aqui, eu não preciso disso. Tudo bem, eu vou sentar lá, seja o que for. E gradualmente a pessoa novamente começa a balançar a cabeça e alcança o grupo. Até que alcança conexão plena. Até que alcança uma conexão completa. E é para isso que a natureza nos empurra, em que nos tornaremos um único, um todo único. Então,
A dependência está se tornando revelada a todos para nos mostrar que com a ajuda de cada um devemos nos corrigir. Então, só estamos falando sobre não trabalhar contra o egoísmo, trabalhamos para usá-lo de forma correta. Como resultado, transformamos deste negativo neste positivo. Senão, jamais teremos este positivo. E quanto mais esse positivo ocorre dentro de nós, então eu sou como um resistor, uma resistência que desse negativo e positivo, ela cria uma capacidade, um capacitor. E aqui eu recebo isso. E a diferença entre eles eu vejo aqui, na minha tela, na minha imagem do mundo superior. As mulheres estão inspiradas, eu sinto. Olá, meu nome é Johanna. Foi dito várias vezes que a gente passa por depressões. Eu gostaria de perguntar o que é depressão em relação... Não deu para escutar o final, pessoal. Я бы хотел спросить, какая связь между депрессией и природой? Вы говорите о депрессии, непонятна связь между депрессией и природой. Qual a conexão entre depressão e a natureza? A depressão é a sensação de vazio, do desejo. Eu tenho desejo, mas não tenho satisfação. Esta é a forma mais clara manifestação da nossa natureza, porque de forma geral, o Criador criou o desejo. O Criador criou um desejo. E este desejo, ele inspira a satisfação. Essa é a nossa natureza. Aqui está o desejo, criado por ele, o comum, em que todos nós estamos. Ou cada um também é constituído desses pequenininhos. Então, este desejo exige satisfação. Quando essa satisfação, preenchimento, não está lá, então depende onde ele pode estar. Se essa satisfação pode estar, digamos, está aqui, próximo a ele, mas o desejo sente que a satisfação está próximo, mas não dentro dele, então ele sente depressão. Se não há uma satisfação tal, então você não sentiria depressão. O vazio, como uma pessoa na África, digamos, deseja um laptop. Digamos, como uma pessoa aleatória numa vila. Como você sabe que falta uma máquina de lavar? Ela não sabe. Mas, se nos seus sentidos, nas suas sensações, surge uma satisfação futura potencial, aí você não consegue, você recebe a depressão. Então a depressão não surge de uma pessoa que não tem desenvolvimento ainda, mas sim numa que já é desenvolvida, ou seja, o desejo cresce, o entendimento dessa falta de satisfação, e ela cresce, e vemos que durante o curso, digamos, de 40 anos, a depressão desenvolve-se cada vez mais na sociedade humana. E este é o problema número 1. E este problema já é considerado uma doença. E vai continuar a crescer. E você não será capaz de curá-lo de forma alguma. Eu tenho certeza que no futuro haverá drogas lícitas e todo mundo se drogará.
E você vai concordar para não ter essa depressão. E vamos alcançar um estado tal em que a pessoa verá diante de si um remédio e não conseguirá tomar. Verá que é uma droga dentro de si, mas vai recusar a tomar, porque sentirá que esta não é a resposta à sua pergunta. Não é a resposta para o seu vazio. Então, a luta com a depressão é uma guerra fundamental da pessoa com o seu vazio. E isso a faz avançar. Então, de acordo com a quantidade de depressão, você pode determinar o quanto a humanidade está se aproximando da revelação do mal. E nada vai ajudar a pessoa além de uma clara inclusão na sociedade correta. Essa é a única forma que ela pode lutar contra a depressão. E somente de uma forma aguda, precisa, para desconectar-se, como pular dentro da água. Não há outro remédio. Somente sob a influência do ambiente correto. Então você tem essa satisfação, esse preenchimento, que é instantâneo e imediatamente destrói a depressão. Algo a mais? Se é sobre o tópico, tudo bem. Olá, Rav. Meu nome é Michael, eu vivo na Suécia. Você disse no último congresso em Israel que o que quer que alcancemos, mantemos eternamente, e é nosso, certo? Estão traduzindo para o Rav. Qual congresso? No último em Israel. Então, cada um nessa sala vê ao redor do mundo. E eles encontraram esse ódio. Então, como a gente não captou esse nível eternamente? E o que ocorre nesses níveis que a gente alcança no passado? Uma pergunta confusa. Cada um de nós alcança estados prévios na nossa ascensão nos estados. Como é dito, as pessoas são elevadas em santidade, não rebaixadas em santidade. Então não devemos nos preocupar e não devemos sentir certa deficiência nisso. Não alcançamos os estados ainda. Não percebemos o que significa o primeiro e o segundo templo, o nível de Neshamah e Hayah. Nós temos um longo caminho para alcançar esses estados. E quando você sente um novo estado, pode ser que seja um estado ruim. Mas com isso você deve entender que isso é gradual. Com a aparência da experiência, com a experiência você sentirá que esses novos estados de descenso são mais elevados que os anteriores. E você sentirá que a cada vez você se sente mais inferior. E nesses estados de descenso, apesar do fato de estar baixo, nesta queda, você sente um grande vazio interno, um vazio, todos os tipos de sensações, sombras de nuances. Isso vai falar muito para você. Vai falar para você sobre satisfações futuras de tudo isso. Então, precisamos atravessar esses estados iniciais rapidamente. Podemos sentir bem ou mal, não importa. Não sabemos porquê. E depois desses processos de luz e escuridão, dia e noite, fazem parte do processo da realização, para nos apaixonarmos por esses estados. Mas sempre
Mesmo que você tenha que dizer para si, apesar do fato de não sentir isso, que a cada vez novos níveis, em níveis negativos, são muito maiores do que o positivo anterior. E você atravessará e evoluirá através desse negativo. Perguntas? Also, ich bin Manus und komme aus München. Ich hätte eine Frage. Also ich habe Vamos esperar a tradução. das wir lesen, ich weiß nicht mehr, von Balas Sulam in einem Artikel gelesen, wie der Mensch sich schlecht entwickelt, wenn er zum Beispiel zurückgezogen lebt. Und meine Frage dazu ist, wenn er zurückgezogen lebt, also wie antwortet die Natur zum Beispiel durch Krankheit? Also ist es so, dass beispielsweise dann Krebs zu einem Menschen kommt, wenn er keine seelische Entwicklung mehr macht, wenn er zurückgezogen lebt? Das ist die Frage. Ele pergunta, ele leu um livro do Baal Sulam, nos artigos, que a pessoa se desenvolve isoladamente, como se fosse sozinha. Se ela se limita. A Kabbalah trata de forma muito má esses métodos que reduzem a pessoa. Faça o que você quiser, mas se você transformar, se você muda qualquer hábito e métodos, não podemos prestar muita atenção nisso. Se você gosta de yoga, faça. Se há alguma comida que seja melhor para você, coma. Você não deve transformar isso em cultos. Portanto, a Kabbalah trata cada pessoa de forma normal. Não importa de que forma, que estilo de vida a pessoa tenha, que tipo de hábitos, religiões, reencarnações que a pessoa tem. Não importa. Não tem qualquer importância. Então, o que a pessoa é na vida material, de novo, então voltamos ao mesmo ponto. O egoísmo surge dentro de nós para que nós compensemos isso ascendendo acima. Portanto, não há questão de analisar quem é a pessoa. E se você se limitar na comida ou engajando-se em qualquer método, isso não vai ajudar. Pelo oposto, a pessoa que se engaja em qualquer exercício físico e assim por diante, possa parecer a ela que ela avança, que ela é virtuosa, que alcança todos os tipos de estágios. E só confunde a pessoa. Portanto, tenha uma vida comum, calma, coma comidas boas, saudáveis. Aprenda profissões, especialidades, ou seja, participe de uma sociedade, seja um rapaz bom, estude Kabbalah, e isso vai equilibrar os estados. E daremos o máximo. O destino te colocou nesse ambiente, então vá com fluxo, e você verá como tudo está perfeitamente organizado para você, exceto você. A compensação do negativo através do positivo verdadeiro. Podemos continuar? Você está apontando o dedo para me dizer que eu tenho que acabar? E ao mesmo tempo você deixa que as pessoas perguntem. Qual a finalidade da Kabbalah? E a pessoa que não consegue acreditar no seu ambiente, pois que privilegia sua existência de acordo com as outras criaturas. Nós vemos que a pessoa é uma predadora. Em toda a sua existência, ela só consome os seus amigos para alcançar suas metas.
par la cabale. On peut imaginer, nous sommes 8 milliards aujourd'hui, que nous serions 25 milliards peut-être dans 2-3 générations, puis 150 milliards. Quelle est la finalité des choses? Nous n'avons pas de prédateurs naturels. Comment pouvez-vous nous décrire l'existence dans ce Se nós, digamos, alcançamos Arvut, a garantia mútua entre nós e a humanidade, e nós chegarmos a 25 milhões de pessoas, como você acha que nós vamos avançar? Qual o problema? Há 20 bilhões de pessoas na humanidade. Não há problema. Imagine que você, a sua família, que você sente como um com elas, que elas não te perturbam. Você simplesmente muda a sua atitude em relação a eles, para que eles estejam próximos de você. Basicamente, eu não posso permanecer muito com outras pessoas numa sala. Ah, essa não foi a pergunta dele? Não. Ele não... não recebeu a tradução? O Rav diz, não há tradução, não tem tradução em francês, vocês estão fazendo isso de propósito. Em resumo, a gente pode continuar a pergunta, não? Pode continuar a questão. Ele não terminou a questão. Só a pergunta. Resuma o egoísmo. O egoísmo, que é a característica essencial do ser humano, ele é transformado. Nós não podemos limitar a expansão do número. Nós estamos no universo limitado. Mas eu não posso imaginar ou ser conservador o tipo de mundo com o qual viveremos no nível da nossa realidade. E eu falo do mundo espiritual, do mundo tal como vemos hoje. É uma pergunta curta, né? Ele está dizendo, se nós imaginarmos que todos são egoístas agora e se transformam em altruístas, e não há limites, ele não consegue perceber como o futuro será com todos os altruístas. Eu entendi. Se não há limites, então o que vai ocorrer? Que limites? Todo mundo se limita por si mesmo. Você pode imaginar, digamos, uma mãe com filhos, eles lhe incomodam ela? Ela vive no mundo do infinito, de satisfação plena e abundância. É isso que é sentido pelo nenê dentro da mãe. Então ele pensa que tudo depende. E você pode imaginar como a pessoa muda. Mas se você está próximo de uma pessoa que você ama, que realmente ama, não sexual ou temporal, realmente ama, quer estar próximo a ela, a todo momento, próximo dela, o mais próximo possível. Então qual o problema de ter 20 bilhões de pessoas? De novo, eu não sinto que existem 20 bilhões. Eu sinto que estão juntos contigo. E esse é o estado mais desejado. Você não está perturbando eles. Vocês são simplesmente um. Isso se chama interinclusão. É um problema psicológico. Nós imaginamos-nos como existindo num corpo, mas não sentimos o corpo, sentiremos a potência de cada um. Então nós devemos discutir isso, devemos alcançar esse estado e devemos discutir. Nós temos que terminar, né? Ok. Então, em conclusão, porque estamos fazendo vários gestos aqui que eu tenho que acabar, nós cobrimos várias coisas hoje. E eu, pessoalmente, estou feliz com as descrições que eu transmiti a vocês, que são a base
da atitude correta em relação às crises pessoais, a base, as essências. E eu aconselho vocês, recomendo, que escutem as conversas que tivemos hoje. Se vocês as implementarem, verão como vocês poderão avançar. Tudo será mais tranquilo. Tudo será trazido até vocês, estruturado. E eu espero isso para vocês. A todos vocês eu espero isso. Música, por favor.